Ao ser condenado injustamente por um crime que não cometeu, esse mano é mandado para um campo de detenção no meio do deserto. E aí, os caras são obrigados a cavar buracos o dia inteiro, sem nem sacar o motivo real por trás dessa parada. Fala aí, galera. Hoje aqui no Bernini Recap, vamos acompanhar o Mistério dos Escavadores, um filme de ação e aventura lançado em 2003. Então cola aí, se inscreve e deixa aquele like. E agora vamos pro vídeo. Começamos vendo o Stanley e o El Nats de boa, andando tranquilão pelas ruas de Nova York, quando, do nada, cai um par de tênis topzera do céu e bate na cabeça deles. E os tênis tão em perfeito estado, daí o Stanley decide levar os kicks para casa. Só que de repente aparece a polícia e o mano é detido e acusado de ter surrupiado os tênis do famoso atleta Sweet Fits. Aí, o Stanley chega em casa com os policiais, e lá a gente vê que o pai do garoto é um inventor maluco que tá na busca da cura pro chulé. Já a mãe dele tá desesperada e o avô tenta botar pressão nos tiras, mas eles acham um pôster do atleta do lado da cama do Stanley e acham que o mano é um fã loucão que roubou os tênis. Mais tarde, na janta, o avô do Stanley mete a culpa do que rolou com o neto numa maldição antiga que pesa sobre os caras da família, que começou lá atrás, há uns 150 anos. Segundo a lenda, o El Nats estava vivendo num vilarejo na Letônia, trampando numa fazenda de um velho beberrão chamado Morris Mann. E o mano se apaixona pela filha do patrão, aí pede uma força para uma bruxa local chamada Madame Zeroni. A bruxa aconselha o maluco a esquecer a mina e dar o fora para a América, igualzinho como fez o filho dele. Mas o El Nats não desiste do love. Então a bruxa receita um ritual sinistro para ele, que se não fosse feito certinho, traria a desgraça para a família pro resto da vida. E para realizar o ritual, a bruxa dá um porquinho filhote para ele, mandando o cara levar o bicho todo dia para cima da montanha. Zero questiona sobre os tênis com um X vermelho e Stanley confirma, surpreendendo a todos ao descobrir que Zero sabe falar. À noite, Stanley lembra uma história sobre seu bisavô, Stanley Ennelts, que foi saqueado por uma pistoleira chamada Kate Barrow, a beijoqueira. O bisavô de Stanley sobreviveu no deserto por 16 dias e encontrou abrigo no Polegar de Deus, embora ninguém acreditasse que esse lugar realmente existia. No dia seguinte, Stanley começa a cavar seu primeiro buraco no acampamento Green Lake e enfrenta dificuldades. Zero é o primeiro a terminar de cavar, o que surpreende a todos. Stanley é o último a terminar. Ele escreve uma carta positiva para sua mãe, mas um dos delinquentes a pega e joga no lixo. Stanley mostra um fóssil ao Dr. Pendanski, mas descobre que não é o que estão procurando. Ele questiona Pendanski sobre o passado do lugar e descobre que era uma cidade e que a família da diretora, Walker, era dona de metade dela. Há um flashback mostrando o tataravô de Walker e sua obsessão por uma mulher chamada Kathleen. A história revela uma tragédia envolvendo a escola de Kathleen e sua vingança como a pistoleira beijoqueira. De volta ao presente, Stanley enfrenta intimidações de X-Ray e outros delinquentes. Stanley é aceito pelo grupo e recebe o apelido de Caveman. No entanto, a amizade entre Stanley e Zero gera tensão no grupo, pois Zero é o único que foi amigável com Stanley desde o início. Durante uma conversa com o conselheiro do acampamento, Stanley se destaca, mas o conselheiro tenta provocar Zero para obter informações. Stanley recebe uma carta de sua mãe e Zero demonstra interesse em aprender a ler, mas Stanley o evita. Durante a escavação, Stanley encontra uma cápsula de bala com as iniciais KB e X-Ray, a entrega para a diretora Walker, que se mostra interessada. A partir desse momento, a escavação se transforma em uma busca arqueológica, com a diretora cada vez mais ansiosa e irritada. Stanley é punido injustamente pelo roubo de sementes de girassol, mas Zero o ajuda, compartilhando seu galão de água e terminando de cavar seu buraco. Stanley descobre que Zero é descendente da Madame Zeroni, uma mulher mística que havia dado uma maldição à família de Stanley no passado. Isso fortalece a amizade entre eles. Durante uma briga com um valentão chamado Zig-Zag, Zero defende Stanley,
mostrando seu apoio incondicional. No dia seguinte, um novo delinquente chamado Twitch chega ao acampamento. Stanley faz amizade com ele, e enquanto estão distraídos, Stanley rouba o carro do Sr. Sir e acaba batendo em um grande buraco logo em seguida. Stanley sai do carro e começa a correr, preocupado com a possibilidade de Zero ser descoberto. Ele encontra Zero vivo, abrigado em um buraco escavado sob um barco chamado Mary Lou. Os dois se alimentam de uma geleia de pêssego vencida, que Zero chama de Splash. Stanley tenta convencer Zero a voltar, mas ele se recusa. Juntos eles avistam uma montanha distante que se assemelha ao polegar de Deus e decidem iniciar uma jornada até lá. Durante a escalada, Stanley quase cai, mas Zero o salva usando uma pá, ferindo suas próprias mãos. Stanley cuida dos ferimentos de Zero e carrega-o nas costas até o topo da montanha. Lá, eles encontram água potável e uma plantação de cebolas, onde Zero recupera suas forças. Stanley recita uma antiga canção da família, sem saber que estava concluindo um ritual para quebrar uma maldição. Enquanto isso, o pai de Stanley desenvolve uma invenção para acabar com o chulé, usando pêssegos e cebolas. No dia seguinte, Zero revela que foi ele quem roubou os tênis de Sweet Feet, pois era um dos moradores do orfanato onde o atleta cresceu. A advogada de Stanley chega ao acampamento, mas não o encontra, pois a diretora não sabe onde ela está. Zero e Stanley veem sua amizade como destino e decidem procurar o tesouro enterrado no acampamento. Eles retornam ao acampamento à noite e são interrompidos pela advogada de Stanley e pela polícia. No entanto, eles descobrem que o tesouro estava marcado com o nome de Stanley e que a diretora era responsável por várias falhas no acampamento. A diretora e seus assistentes são presos e o acampamento Green Lake é fechado. Stanley e Zero são libertados e uma tempestade começa. No final, eles encontram um tesouro valioso e decidem compartilhá-lo. Zero contrata investigadores para encontrar sua mãe, enquanto os dois passam a morar perto dos Ianauts. A história termina com a família de Stanley unida e feliz, e o acampamento Green Lake sendo transformado em um acampamento para garotas. Depois de encontrar o tesouro, Stanley e Zero usam a riqueza para ajudar crianças carentes ao redor do mundo. Eles se tornam figuras inspiradoras e deixam um legado de bondade e generosidade. A história termina com uma mensagem de esperança e amizade duradoura. É isso, galera! Gratidão por ter assistido até aqui. Até o próximo vídeo. Falou, valeu!